tudo vai ser mais fácil quando você aceitar que o diferente é você. Já estamos quase acabando a série Fê no Chile, e se você chegou aqui no meu canal agora, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda do canal e blog Pigmento F, e eu estou contando como foi o meu processo de chegada ao Chile. Eu moro aqui desde 2011. E hoje eu vou contar pra vocês por que ao invés de ficar só um ano, que era o plano inicial, a gente acabou ficando mais tempo. Como eu contei no vídeo anterior, quando eu cheguei, eu fiz um curso de espanhol que me preparou muito bem, já com 3 meses no país. Com isso, eu fiz muitos amigos, tanto chilenos quanto brasileiros. Eles me indicaram uma vaga de trabalho na minha área, que é de publicidade e marketing, e aí eu fiquei bem tentada a trabalhar nesse lugar. Apesar de uma proposta de emprego ser uma ótima chance de você continuar vivendo no país que você foi morar, a gente não queria que essa fosse a única motivação. Então a gente começou a conversar, eu e meu marido, até porque a gente só veio pra cá porque ele teve uma proposta inicial de trabalho. Então primeiro a gente precisaria saber se a empresa dele renovaria esse contrato. Conversando com a empresa, a gente conseguiu essa renovação por mais um ano. Então aí eu aceitei a proposta de trabalho nessa outra empresa que eu fui trabalhar. A gente decidiu fazer isso porque, gente, um ano é muito pouco pra você viver uma experiência fora do país. Porque nesse primeiro ano você está apenas tentando se adaptar. Você está tentando aprender esse idioma e isso leva meses, você está tentando se adaptar a uma nova cultura. Então digamos que um ano é pouco, porque quando você passou por tudo isso e agora você pode se sentir um pouquinho mais à vontade, assim, sabe? Ah, agora eu me sinto parte desse lugar, você vai embora. Então, isso acaba traumatizando muita gente também, porque ela só fica um ano, que é o tempo, assim, de você fazer toda essa correria, e aí você volta, e aí você tem dificuldade de morar no país que você morava antes, porque você já meio que inconsciente herdou costumes daquele outro lugar que você foi viver, e aí você interrompeu essa experiência naquele país e volta pro seu país sem saber como se adaptar a ele, entendeu? Então é importante você passar, se você puder, um tempo mais fora, pra você realmente viver agora como morador e não como alguém que está só tentando se adaptar. Então a gente decidiu ficar por mais um ano. E aí a gente chega ao ano de 2012, que é quando eu começo a trabalhar. Na verdade comecei em outubro de 2011. E aí, gente, eu não senti, muita gente pergunta se eu senti dificuldades no trabalho. Não vi grandes diferenças, assim, na cultura de trabalho. Tem coisas pequenas que você vai percebendo no dia a dia, mas nada assim que eu me lembre agora pra contar pra vocês, assim, que tenha sido muito marcante. De um modo geral, a cultura é mais conservadora como um todo. Então trabalhar no Chile também tem esse aspecto conservador, assim, de que você tem que ter muitos números e muitos argumentos para convencer a sua equipe, para convencer o seu chefe de que deixar de fazer isso para fazer isso pode ser bom, entendeu? Porque como eles são conservadores, é tipo aquela coisa, se esse time tá ganhando, porque eu vou mexer, entendeu? Então eu particularmente não senti nenhuma diferença no convívio no trabalho, nunca sofri preconceito nem no trabalho, nem em outros ambientes no Chile por ser estrangeira, então minha adaptação foi normal. Nessa empresa que eu fui trabalhar, eu trabalhei por um ano, que era o contrato que eu tinha com essa empresa. Em outubro de 2012, nesse processo em que eu ainda estava procurando um novo trabalho, nasceu o blog, nasceu o Pigmento F. E inicialmente o blog começou com ideias de beleza, com ideias de decoração, de saúde, de coisas que eu falo até hoje. Eu ainda não falava do Chile, minha ideia não era falar do Chile. No meio desse processo surgiu a oportunidade de trabalhar num salão de beleza que é muito conhecido em Santiago, que é da rede The Boss. A rede The Boss é do Sebastián Ferrer, que é praticamente o Marco Antônio de Biagi do Chile, sabe? Ele é muito conhecido aqui e surgiu a oportunidade de eu trabalhar lá como maquiadora. Eu nunca tinha cogitado a ideia, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de beleza, mas nunca tinha cogitado a ideia, e eu também cheguei a esse trabalho através do meu blog. Foi a primeira coisa, assim, uma conquista em pouco tempo que o blog me deu, então eu fiquei muito feliz. Gostei muito da experiência no sentido de que era uma baita empresa, um baita nome de beleza no país para trabalhar, o ambiente de trabalho era muito bom, tudo era muito bom, mas eu não continuei aí, por quê?
Porque eu descobri que a minha paixão pela maquiagem era mais um hobby do que por viver de profissão. E é muito interessante a gente identificar essas coisas na nossa vida, sabe? Porque tem coisas que a gente gosta muito, muito, mas quando elas viram a nossa profissão, elas ficam chatas. Deixa de ser aquela coisa legal que você curtia fazer, sabe? Então é muito importante você analisar isso. E isso também é um dos motivos porque muita gente começa um canal e um blog e para. Porque gosta muito da ideia de blog, de canal, mas quando se depara com as dificuldades e com tanto de coisa que você tem que fazer no dia a dia para aquilo se manter com qualidade, acaba desistindo, porque realmente não é tão fácil quanto parece. Então essa é a minha dica para você também que está pensando no assunto. Então eu trabalhei com maquiagem pouco tempo, foi mais ou menos uns 7 meses nesse salão, me ajudou muito a ser mais parte assim do mercado de beleza, e se você também quer saber como funciona esse mercado, lá no blog eu também já falei sobre isso, tá bom? E aí eu acabei deixando isso. E paralelo a isso, continuei fazendo o blog. Foi aí, assim, como que deu a ideia de fazer um post no blog, só pra testar, onde fazer compras em Santiago. Até aí eu já tinha o blog há 1 ano e nunca tinha falado do Chile. Alguns leitores que me seguiam, que nessa época era bem pouco, começaram a perceber que eu morava no Chile. E aí comentavam às vezes, você pode dar uma dica de onde eu posso fazer compra em Santiago e tal. E eu fiz esse post, gente, totalmente descrente de que ele poderia dar em alguma coisa. Em 1 semana, a minha quantidade de seguidores nas redes sociais dobrou. As minhas visitas mensais foram de coisas assim que na época era bem pouquinho, tipo eu tinha 1000 visitas por mês no blog e dobrou pra uma coisa assim de tipo 10 mil. Foi uma coisa absurda, absurda. E aí eu comecei a ver que as pessoas realmente tinham interesse por isso, não só pelo Chile em si, mas a experiência de saber como é para um brasileiro morar fora, mais dicas de viagens e tal. E foi aí que eu comecei a dedicar o blog mais a isso, sem deixar de falar das outras coisas, óbvio, que até hoje eu falo, mas esse acabou se tornando o tema central do blog. Não foi nem por uma escolha minha, mas por uma escolha do próprio seguidor. Ao mesmo tempo isso foi muito legal, porque isso prova uma das coisas que eu sempre falo para quem me pergunta sobre ter blog, sobre ter canal. Porque você pode, tem espaço para todo mundo ainda na internet. Só que hoje é muito mais concorrido do que foi há anos atrás. Então, se você quer continuar falando de assuntos que já são falados, tente falar de um diferencial, tente mostrar um diferencial. No meu caso, a experiência de morar fora, de dar dicas do Chile e de dar dicas de viagem sob um aspecto quase que de consultoria, porque, por exemplo, eu não apenas conto as viagens que eu fiz, eu não apenas conto como é o meu dia a dia, mas eu conto como você pode ir atrás para trazer aquilo para sua realidade morando fora, entendeu? É quase como se você contratasse uma consultora, só que você tem esse tipo de informação de consultoria dentro do blog. Então, encontre esse diferencial que com certeza o seu canal, o seu blog vai dar certo. Bem, e depois disso eu acabei encontrando um trabalho na empresa que eu estou até hoje, que também cheguei a essa empresa através do meu blog, através do meu canal. Eles queriam exatamente alguém para cuidar da área de conteúdo, para fazer posts, vídeos, para fazer um montão de outras coisas. Então foi muito legal que por 2 vezes eu consegui trabalho no Chile através do meu blog. Meio que o meu blog virou o meu currículo. Então eu ainda não vivo do meu blog, eu ainda não vivo do canal, mas ele já me abriu muitas portas, fez eu conhecer muita gente, fez com que eu ajudasse muita gente nesse processo de mudar de país, não só para o Chile, mas para outros países. Então a experiência tem sido muito enriquecedora. E com isso, como a gente já estava estável no país, como a gente foi gostando da experiência, como a gente foi se adaptando, a gente resolveu ficar. É muito louco isso, porque geralmente a gente sai do Brasil e a gente pensa que vai ser muito difícil a gente se adaptar em outro país. Em muitos casos né? Cada experiência é uma experiência. Mas a gente também pode se surpreender positivamente no sentido de realmente se ver adaptado, de se sentir em casa também naquela cultura, sabe? Com o tempo você forma amigos, com o tempo você trabalha, você estabelece a sua vida. E é curioso isso, porque quanto mais tempo você passa fora, mais difícil é você voltar para o Brasil. Não é uma coisa de aversão ao Brasil, não é isso. É porque quando você mora fora, de certa forma, todo dia você está em contato com algo novo. Então, a vida de uma pessoa que mora fora dificilmente entra na rotina. E de certa forma, ver que a sua rotina não é tão rotina assim, é agradável, não é? Quem não gostaria de no dia a dia ter algo novo para fazer assim, sabe? Você tem uma agenda, coisas que você já sabe que você tem que fazer, mas sempre entra algo novo. Todo dia você aprende uma palavra nova, todo dia você tem um comportamento que você
você descobre que ou que você tem que mudar ou que você tem que continuar mantendo. Todo dia você conhece alguém novo, todo dia, sabe, é uma descoberta, todo dia é uma risada nova, todo dia é um aprendizado. Então, por essas coisas também, além de todas as outras coisas que de repente você pode encontrar de positivo na qualidade de vida nesse país, todas essas coisas que eu mencionei também vão tornando o fato de pensar em voltar ao seu país, sendo ele qual for, mais difícil. Eu não sei o dia de amanhã, eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence, mas se você perguntar pra mim e pro Narciso hoje, vocês têm algum plano de voltar pro Brasil? Não, atualmente não temos. Se isso acontecer, a gente também tem que ter uma estrutura novamente que favoreça a gente voltar pro Brasil. A gente veio pro Chile por quê? Porque apareceu uma estrutura, uma oportunidade que nos permitia vir pra cá. A gente não veio na loucura. Então, assim como é importante você se estruturar pra não passar perrengue fora do seu país, é muito importante também se estruturar para não voltar para o seu país, nesse caso o Brasil, para passar perrengue. Se eu tivesse que voltar para o Brasil hoje, eu tinha que ter total consciência de que essa volta não ia me frustrar. Então, a oportunidade de trabalho para mim ia ter que ser muito boa no Brasil, para o meu marido também ia ter que ser muito boa, a gente ia ter que conseguir de novo ver aonde morar e ver se esse lugar é legal, tinha que analisar um monte de outras questões. Infelizmente, nesse momento, o Brasil não apresenta um cenário favorável pra gente voltar. Isso é totalmente pessoal, talvez tenha gente que pense de outra maneira. E é isso, gente. Esse foi o nosso processo, o porquê que a gente decidiu ficar e o porquê que a gente tá aqui até hoje. Todo o processo de chegada e adaptação, o principal eu contei pra vocês já. E já contei em muitos vídeos, em muitos posts lá no blog também. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais sobre morar, moradia, educação, sistema de saúde, mercado de trabalho, um monte de coisa, menu Chile, quero morar no Chile, lá no blog. Na semana que vem eu vou encerrar essa série contando como foi o nosso processo de casamento, como foi casar no Chile, por que a gente decidiu fazer o casamento aqui, tudo que envolve essa parte de casamento, se é diferente ou não, porque eu acho que esse é o vídeo que fecha a nossa experiência até o momento no Chile, tá bom? Então se você gostou, deixa um curtir pra mim, comenta aqui o que você gostaria que eu falasse especificamente sobre esse tópico no último vídeo dessa série, tá bom? Então um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.